paz e alegria para todos nós. A gente continua agradecendo a todos vocês que nos acompanham, que nos apoiam, que nos ajudam. E nesse agradecer, a gente, como eternos pedintes que somos, estamos pedindo também. Deem lá o seu like ou dislike, né? Dê as suas sugestões, compartilhe. Isso vai ajudando a gente a aumentar o número de adeptos, de seguidores. Nós não fazemos outro tipo de divulgação para aumentar o número de seguidores, portanto, a contribuição é de cada um. Hoje, naquele esquema de ficar voltando um pouco do aspecto da mediunidade e buscando o livro Seara dos Médiuns, psicografado por Francisco Cândido Xavier, hoje nós vamos na questão 220 de O Livro dos Médiuns, que trata da formação dos médiuns. A pergunta inicial diz assim: a faculdade medianímica está sujeita a intermitências e a suspensões momentâneas, seja para as manifestações físicas, seja para a escrita? Eis a resposta dos espíritos a algumas perguntas feitas a esse respeito. E aí, o item 16 traz o seguinte comentário após uma pergunta: como um homem pode se aperfeiçoar pelos ensinamentos dos espíritos quando não tem nem por si mesmo, nem por outros médiuns, os meios para receber esses ensinamentos diretos? E a resposta, lá no Livro dos Médiuns, é a seguinte: não tem os livros como o cristão tem o Evangelho? Para praticar a moral de Jesus, o cristão não tem necessidade de ter ouvido as palavras saírem da boca de Jesus. Portanto, os espíritos nos indicam que os livros que existem nos ajudam, nos auxiliam, nos apoiam nesse aprendizado que vai nos manter conectados com o plano superior. E aí, a gente vai outra vez lá no livro Seara dos Médiuns, do Espírito Emmanuel. E ele tem lá uma lição a respeito desse item que se chama Alegas. Vamos prestar atenção. Depois, no final, a gente faz um ligeiro comentário. Alegas descrença da vida celestial, por ausência da comprovação que supões adequada, e viajas ante a glória do firmamento num gigantesco engenho cósmico de nome Terra, a girar sobre si mesmo com imensa velocidade em torno do Sol. E não pensas nisso. Alegas que não compreendes como possam surgir irradiações dos espíritos e te equilibras cada dia sob a luz solar, que se expande na imensidão do espaço, a 300 mil quilômetros por segundo, sem que lhe abordes a estrutura mais íntima. Alegas que não ouves a voz das inteligências desencarnadas e moras no reino de ondas de que as maiores estações emissoras dosam apenas ínfima porção, transformando em sons articulados o que te parece solidão e silêncio. Alegas ainda que ninguém te explica
Por que processos se alimentam as almas com os fluidos sutis? E vives no oceano aéreo, nutrindo-te em maior grau dos recursos imponderáveis da natureza. Alegas, quase sempre, que a existência humana, fora da matéria física, é inaceitável por tornar-se invisível. Entretanto, quanta coisa invisível consideras real. Mas alegas também a impossibilidade da materialização transitória dos amigos que já transpuseram as fronteiras do túmulo. E, apesar das notáveis observações da genética, desconheces como nasceste entre as formas carnais, tanto quanto ignoras os processos por que te desenvolves. Interessante essa primeira afirmativa de Kardec, porque ele mostra que as coisas que nós questionamos, de uma certa forma, a gente passa por elas no nosso dia a dia. E parece que são tão banais para nós. E nós nos acostumamos com elas e achamos muito natural. Entretanto, quando se fala de mediunidade, nós questionamos. Aquilo que no dia a dia, se a gente for reparar, a gente passa por isso a todo momento e não questiona. De todos os exemplos dados aqui, fica claro para nós o exemplo do som, o exemplo do rádio, que a gente alega que não pode espírito promover sons e fazer irradiações, mas nós ligamos o rádio, ouvimos o rádio e não discutimos como é que se dá a transmissão lá do estúdio onde a pessoa está falando para onde nós estamos ouvindo. Hoje, ainda mais poderíamos questionar como uma pequena peça, materialmente falando, como um celular, pode transmitir para tão longe, para outros países, para além mar, uma mensagem. E como os de lá podem receber? Nós não questionamos isso. E aí, Emmanuel prossegue na sua clareza, na sua lógica, tão lúcida para todos nós. Não te lamentes, porém, quanto à falta de elementos mediúnicos para o levantamento das boas obras. Não te condiciones a informes alheios para ajudar. Todos possuímos vasta provisão de sementes e luzes do conhecimento superior. E estamos convictos de que fomos chamados para servir. O que Jesus ensinou há quase 2 milênios, ou melhor, há 2 milênios, tem força de verdade para todos os séculos. E a mensagem desse ou daquele arauto do Evangelho aos ouvidos de alguém é lição para todos nós. Importa, acima de tudo, estender o bem, entendendo-se que o bem verdadeiro será sempre o bem que façamos aos outros. Toma alguns grãos de trigo achados na rua, a esmo. Não sabes de onde vieram. No entanto, se resolves plantá-los ainda hoje, com respeito e carinho, em breve as leis de Deus
sem que as veja ostensivamente agindo, deles farão no solo, em seu próprio favor, vasto e belo trigal. 3 sementes de trigo. É uma mensagem linda. Nós alegamos tantas pequeninas questões, pequeninas desculpas para não nos movimentarmos, para não sairmos da nossa acomodação, para não termos que assumir responsabilidades diante de nós próprios, diante dos amigos, diante do futuro. Mas, veja que coisa mais linda esse exemplo agora no final. Emmanuel, como sempre, usando figuras simples para falar de coisas profundas. Se eu achar na rua 3 sementes de trigo, se eu plantá-las com todo carinho, com todo amor, em local, numa terra adequada, adubada, e cuidar com a umidade daquele espaço, em pouco tempo, aquelas 3 sementes crescem, se multiplicam, distribuem novas sementes, e quando eu menos assustar, ali eu tenho um trigal feito inicialmente de 3 sementes. Se eu fizer a mesma coisa com uma pequenina ação minha, pequenina mesmo, 3 palavras de incentivo, um sorriso de estímulo, um silêncio às críticas, dando apoio ao que está sendo alvo dessas críticas, uma visita a alguém doente. Puxa, são gestos pequeninos, comparáveis a essas 3 sementes de trigo. Entretanto, qualquer um desses gestos pequeninos, certamente, feitos com carinho, com respeito, com alegria, com esperança, certamente vão gerar movimentos de gratidão de quem receber, amparo dos amigos espirituais daquele que recebeu, cópia do exemplo daqueles que assistiram, retribuição do que recebeu, agindo em favor de outros. E quando menos assustarmos, surgiu uma onda de amparo, de apoio, de alegria, de solidariedade, que não tem nome, que não tem alguém conhecido que foi realmente o que iniciou todo o movimento de amor. Fazer o bem pelo bem. Este é o convite que Deus nos faz através das oportunidades que a vida nos oferece. Fazer o bem pelo bem, sem olhar a quem estamos fazendo bem, sem impor condições àquele que recebe. Fazer o bem por amor. Certamente, esta ação vai gerar, para muitos, o amparo, o apoio, a retribuição a outros. E isso vai virar um gesto de solidariedade, de carinho, de sensibilidade ao bem e à luz. Então, em vez de alegarmos desculpas
para não fazermos o que é da nossa obrigação, comecemos com naturalidade, sem prepotência, sem pensar em algo grande, mas simplesmente começando com humildade, um pequeno gesto. Nós encontraremos a nosso favor uma multidão que irá se multiplicando, fazendo muito mais do que fizemos no início. E a paz estará reinando na terra. É essa paz que a gente deseja ao seu coração, à sua família, ao seu local de trabalho. Paz, alegria, saúde e amor é o que estamos desejando para você. Que você tenha uma semana cheia de oportunidades de fazer o bem, sem que precises alegar algo para não fazer. Obrigada